O cara que tem uma empresa hoje pequena, uma empresa média, e que está se sentindo sobrecarregado no seu negócio, meu pai era um poeta, meu pai falou assim, meu filho, tem negócios que são bons, vão continuar bons, negócios que são ruins, vão ficar ruins. Tem gente que insiste no negócio ruim, né? O negócio já morreu, o cara está morto e ele está lá, querendo ressuscitar o negócio, né? Tem negócio que não tem como, tem que deixar aí, né? Uhum. Mas esse cara que está sobrecarregado, esse cara que está um pequeno e médio empresário, que, pô, cara, ele faz tudo na empresa, ele não consegue prosperar, ele não consegue investir grana, a empresa dele estagnada. O que você falaria para esse cara aí, cara, como consultor? Cara, vamos lá. Eu sei que muita gente aí na internet oferece algumas fórmulas mágicas, mas como você mesmo falou, tem negócio que realmente, por questões de mercadológico, talvez o seu negócio não seja tão bom como foi outrora, por questões de, como a gente falou aqui ao longo do podcast, diversos fatores que podem contribuir a isso. Mas não é a realidade da maior parte das empresas que eu vejo. Então, a maior parte das empresas que eu vejo, ela tem uma proposta de valor bacana e um mercado ali também bacana para ser atendido, sendo que, voltamos ali o que a gente iniciou a falar, a nível de gestão é muito desorganizado. Então, foi como você falou, a nível de planejamento, existem ali muitas melhorias a serem feitas, mas não é o maior gargalo. O problema é justamente o acompanhamento do dia a dia. Então, você precisa ali criar um modelo de gestão. E o que seria criar esse modelo de gestão? Vou tentar resumir aqui. Você cria um objetivo, que é basicamente responder o que eu quero, né? E o que eu quero tem que estar atrelado à sua visão de futuro do negócio. Então, para atingir essa visão de futuro, eu preciso implementar isso aqui. Para implementar isso aqui, eu preciso implementar um plano de ação. E para medir o sucesso desse plano de ação, eu preciso de indicadores. Então, está aqui de maneira bem simples, né? Você primeiro tem uma visão, desdobra essa visão em objetivos. Esses objetivos você desdobra em indicadores que vão medir o sucesso desses objetivos e o plano de ação que vai fazer com que esses indicadores melhorem. Ponto importantíssimo. Nem toda vez que você implementa esse plano de ação, você melhora os seus resultados. Não é não? Verdade ou mentira? Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai para uma reunião de resultados com o seu gestor e o gestor fala, eu tinha que fazer A, B e C e eu fiz A, B e C, sendo que o indicador não mudou. O indicador continua abaixo da meta. Então, nem sempre... Plano de ação, tarefas, são normalmente hipóteses que você elabora a priori, achando que vai gerar um resultado a posteriori. Mas, às vezes, isso não acontece. Por isso, acaba gerando uma certa frustração. Então, é um ponto importantíssimo isso. Medir resultados e não tarefas. Então, não fique focando em prestação de contas de tarefas. É um processo que é importante saber se foi implementado ou não, mas, acima de tudo, preste contas de resultados. Se você fez tarefas e não atingiu o resultado, você precisa de novas tarefas a serem feitas para melhorar o indicador. E aí, sintetizando tudo isso que eu falei, você precisa criar rituais para acompanhamento desses indicadores. Então, o Zé aqui falou de um momento de um conselho. Então, a depender do nível de maturidade da sua empresa, você pode construir um conselho. Mas, Caio, não é a realidade da minha empresa. Tudo bem. Se a sua empresa você tiver um gestor que seja, estabeleça ali um ritual junto a esse gestor para que você acompanhe ali os indicadores chaves, né? Junto a esse gestor e os indicadores também que estão na sua alçada. Então, eu tenho um gestor comercial, então o gestor comercial vai ficar responsável pelo setor comercial e por esses resultados. Então, eu tenho um gestor financeiro tem que ficar responsável pelo fechamento do mês e mostrar se eu atingi o EBITDA, o lucro líquido, a margem de contribuição que eu queria, se o fluxo de caixa está bacana. Então, vai estabelecendo essas metas e crie rituais de acompanhamento. E, obviamente, nesses momentos, foque principalmente no que não está andando, né? Então, é outro erro comum. Você chega lá na reunião de resultados e você tem 10 indicadores a serem acompanhados, 6 estão em linha com o planejamento e 4 não. E o que acontece? O cara passa muito tempo ali falando justamente dos indicadores que já estão indo bem. Então, os rituais de gestão é para você focar no que a gente chama de que está farol vermelho, né? O que não está andando, o que está distante ali do planejado. Então... Lembrando. Esse bicho é técnico pra caramba, né? A galera falou, caraca, o cara tá perdido. Tu já... Sai resumindo? Você quer que eu falar? Resumir aí. Vou resumir. Cara, o empresário, se ele tá ali sozinho e não foi, ele precisa de ajuda. Sabe qual é o maior inimigo do empresário? A autossuficiência. A arrogância e a vaidade. Sozinho não vai. Sozinho não foi e não vai. Ele precisa de uma ajuda e essa ajuda muitas vezes está externa. Ele precisa de um mentor. É o que eu faço às empresas. Ele precisa de um consultor.
Ele precisa de uma pessoa que enxergue o negócio dele e ajude ele, porque se fosse por ele, já tinha feito, amigo. Ele não vai implementar isso sozinho. Não vai. Eu estou te falando, eu estou na ponta. Eu concordo. Não vai. Ele precisa de ajuda. E deixa eu te falar uma coisa. As pessoas mais bem-sucedidas que eu trabalho hoje, os milionários, os com maiores performances no esporte, as maiores performances na música, que você sabe que eu estou falando, são as pessoas que mais pedem ajuda. Ou seja, eles já têm performance multimilionários. Já são destaque. Já têm resultado e me pedem ajuda. Então, pedir ajuda é um ato de nobreza. Pessoas bem-sucedidas pedem ajuda. Vai vir o ano e eu faço planejamento estratégico de algumas empresas, de algumas pessoas, planejamento esportivo de uma pessoa bem conhecida que você sabe. Sabe quantas vezes essa pessoa do esporte me ligou em dezembro para sentar comigo em janeiro? Umas 10 vezes. E ela já é muito bem-sucedida, faz alguns milhões no ano. Aquele cara que eu atendo, nível médio, dá pouco valor a isso. Por quê? Porque é autossuficiente, é arrogante, acha que pode sozinho. Sozinho, o que você sabe vai te levar para um nível. E é justamente o que você não sabe, já dizia o Paulo Vieira, que vai te levar para o próximo nível. Meu irmão, pede ajuda. Pede ajuda. Se o teu negócio não couber um mentor, um consultor, talvez não é nem para ter esse teu negócio. Então, é ajuda de externa com coisas que você não sabe fazer, porque o que você falou aí, 90% não sabe fazer, amigo. Sendo honesto, 90% não sabe fazer. Então, eles precisam de ajuda. Ajuda para quê? De alguém de fora, que venha com algo que eles não sabem, implemente isso aos poucos, porque sabe que aquilo vai levar a empresa para o próximo nível. Essa é a verdade. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que pedem ajuda e reconhecem as suas vulnerabilidades, e por reconhecer suas vulnerabilidades, vão para o próximo nível. Concordo 100%. E ainda complementando aquilo que você disse, né? São pessoas que pedem ajuda, sabem escutar o outro e ainda sabem compartilhar a riqueza. Então, nesse processo. Como os mentorados. Eu tenho muitos mentorados pelo mundo. Tenho mentorado em vários países do mundo. Meu irmão, você sabe quais são os melhores mentorados? Primeiro, são aqueles caras assíduos, né? Não faltam. Depois, são aqueles caras que anotam tudo. Até aí, tudo bem. Até aí, bom, não faltam, 80%. Anotam tudo, 70%. E aí tem os 10% que sobressaem. Sabe quem são? Aqueles que assistem, anotam e põem em prática, irmão. Põe em prática. É o grande divisor de águas, né? Tem que botar em prática. Em prática. Hoje conhecimento é um commodity, irmão. Hoje o ChatGPT faz tudo. Hoje o YouTube tem tudo. O Google tem tudo. Ok. Trouxe conhecimento, reconheceu vulnerabilidade, agora põe em prática, meu irmão. Põe em prática. Bota. Vou esperar o cometa Halley. Vou esperar o sol. Meu irmão, vai com o que você tem, mas põe em prática. Roda. Processos são aperfeiçoados. Processos são aperfeiçoados e ajustados. Não existe processo que nasce pronto. Não existe. É que nem desenvolver um software. Não existe software que nasce pronto. Você vai ter ajustes, customizações. A mesma coisa na tua vida. Melhoria, põe em prática, porra. Melhoria contínua, né? Melhoria contínua.